Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 24: Princípios de vida cristã. Aprendemos aqui o que é fé, arrependimento e confissão. Aprendemos que a salvação é unicamente pela graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos que Ele prometeu e irá voltar para restaurar todas as coisas. Aprendemos que a norma de juízo é a lei de Deus. O quarto mandamento, o sábado, continua em vigor. E aprendemos que assim que cremos em Jesus, reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, temos que passar pelo batismo nas águas como Ele ordenou e como Ele também o passou para nos dar o exemplo. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, verso 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo ou ar de superioridade, mas com humildade, porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. A Bíblia ensina como essa experiência é vista no dia a dia do cristão. Veremos, por exemplo, que devemos orar, devemos estudar a Bíblia diariamente, frequentar a igreja e pequenos grupos, ter testemunho e também fazer o nosso culto familiar. Algumas práticas frequentes, como essas citadas, nos ajudam no crescimento espiritual, fortalece nossa fé e nos dá a firmeza da esperança. Eu quero ler já alguns versos que nos baseiam sobre isso, sobre o crescimento espiritual, de como a gente pode crescer espiritualmente. João 5, verso 39 é dito: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, ler a palavra de Deus diariamente. Diariamente. O salmista diz: a tua palavra me vivifica, restaura minha alma. Colossenses 4, agora verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, ou seja, ler a Bíblia e ter uma vida de oração. Hebreus 10, verso 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Portanto, é necessário que frequentar também a igreja, frequentar reuniões de pequenos grupos. Marcos 5 também vai nos dizer o seguinte, verso 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, ou seja, o testemunho pessoal. E Deuteronômio capítulo 6 nos ensina ali a termos o nosso culto familiar, ensinarmos aos filhos. Deuteronômio 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, falando da palavra de Deus, assentado em tua casa e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te. Seja um culto de manhã e um culto também no final da tarde, boa noite. Isaías 58 também vai nos falar um pouco sobre o sábado. Como devemos passar as horas do sábado. Guardando então o quarto mandamento. Isaías 58. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor Jeová, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Ou seja, o sábado não é um dia de cuidar de nossos próprios interesses, e o sábado é um presente de Deus para a humanidade. O sábado é um dia deleitoso. Lucas 4 nos mostra qual era o costume de Jesus aos sábados. Lucas 4, verso 16 e verso 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus tinha por costume, aos sábados, se fazer presente na sinagoga. Um dia especial de culto. Jesus amava guardar o sábado, porque ele amava fazer a vontade do Pai. Efésios 4, verso 25, vai nos dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, o cristão agora ele deve andar falando a verdade. Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, serviço voluntário, abnegação. Gálatas 6, verso 1 e verso 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, não devemos acusar o irmão, mas corrigi-lo com brandura, porque todos nós estamos sujeitos também a cair em pecado. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não devemos, portanto, quando alguém cai, como muitos fazem, ir para a internet e contar para todo mundo. Não. Devemos fazer aquilo que queríamos que fizessem conosco, se porventura viéssemos a cair em pecado. Então, esta é a lei áurea, né? Tudo que quereis que vos façam os homens, fazei vós também a eles, né? Ainda falando também do sábado, o exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, né? Mas de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. E os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, porque na Bíblia os dias começam a partir do pôr do sol e não a partir da meia-noite. Não faz sentido o dia começar à meia-noite, como não faz sentido o dia começar de meio-dia. Tudo isso é invenção dos homens, como diz a profecia, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, verso 25. Interessante é que o sábado, que está na lei de Deus, é também um mandamento que se refere ao quê? Ao
tempo. Além de eles terem mudado o dia de guarda, ainda criaram esse negócio de meia-noite, né? Mas o dia começa e termina realmente ao pôr do sol. Então veja, nós temos aqui, né? Servir ao próximo e fazer o bem, como lemos em Gálatas 6, verso 10, por exemplo. Guardar o sábado de pôr do sol ao pôr do sol, está lá também em Neemias 13, verso 19. O respeito às autoridades constituídas. Vamos ler também esses versos, né? Mais para frente. Tem muitos lugares que realmente é difícil. Não, se você acha que aqui no Brasil é difícil, principalmente com relação aos políticos, né, que só pensam neles mesmos e não no povo, imagine também na época dos apóstolos, na época de Jesus, né? Jesus viveu no império que é considerado na Bíblia como um império de ferro, né? Que devorava e fazia em pedaços seus adversários, né? Ele viveu no período cruel do Império Romano e Jesus tem autoridade para realmente nos dizer que temos que respeitar as autoridades constituídas. A pureza no casamento. Hebreus 13, verso 4 fala que o leito deve ser imaculado. E tem muito crente, por exemplo, que vai para motel. E acha que não tem nenhum problema. Como é que eu vou me deitar numa cama onde houve ali um adultério e até mesmo a abominação? É terrível, né? Só um camarada que não lê a Bíblia que se passa para uma coisa dessa. Devemos nos vestir também com modéstia e bom senso, nada de ostentação, né? Que a regra do mundo hoje é você ostentar. A palavra de Deus diz ao contrário. Não amar as paixões mundanas, né? Tiago diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Nada de bebida alcoólica, nada de fumo, nada de anarquia. Com relação ao vestuário, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, diz o seguinte, né? Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o que deve chamar a atenção das pessoas em nós não é a nossa vestimenta, né? Mas sim o nosso caráter. 1 Timóteo 2, verso 9 também fala um pouco sobre isso. Devemos nos vestir com modéstia e bom senso. Com relação ao casamento, 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 ao 14. Vemos o seguinte. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então veja, a atitude com relação ao casamento é realmente que o homem e a mulher não devem se separar. Mateus, por exemplo, capítulo 19, Jesus respondendo a essa questão, ele vai dizer o seguinte. Respondeu-lhe Jesus. Perguntaram a ele, né, por que Moisés tinha dado carta de divórcio. Então Jesus respondeu, né? Vamos pegar do começo. Verso 3.
Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Portanto, casamento é para sempre. Né? Porém, o mundo ensina que se não deu certo, tem que se separar. Né? Quando é que não dá certo? Na visão do mundo é por qualquer motivo. Na visão de Deus é apenas se houver traição. Ou então, por exemplo, um atentado à vida, violência e etc. Motivo realmente tenebroso. E não porque, como dizem, né, não deu certo, amor, enfim. E isso não é ensinado nas igrejas, né? Hoje, infelizmente, temos nas igrejas aí pessoas casando e descasando por motivos torpes. Mulheres aí que não conseguem ficar solteira, não conseguem ficar viúva, e ao invés de se dedicar a Deus, preferem continuar procurando marido, só fazem aí quebrar a cara. O que a Bíblia diz sobre costumes e diversões mundanas? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aí eu pergunto: time de futebol é de Deus ou é do mundo? Cinema, seriado, Netflix, é de Deus ou é do mundo? Infiéis, Tiago 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E com relação também ao comportamento sexual. Êxodo 20, verso 14. Está escrito o seguinte: Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Como a gente já leu, né? Com relação ao casamento, Jesus dizendo, né, que para se separar só por conta de adultério. Então, aquele que é casado não deve adulterar. Em 1 Coríntios 6, 19 e 18, está escrito: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Verso 18. Fugi da impureza,
Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Sodomia, né? Como é que alguém pratica sodomia? Pode dizer que está tranquilo, né? Mesmo que seja entre um casal de homem e mulher. Não existe isso. Então tem perguntas que são óbvias, né? Nem precisa responder. Se é pecado fazer sexo anal, a gente sabe porque foi destruída, né? Sodoma e Gomorra. A gente sabe que o ânus não foi feito, né, para finalidade sexual. Então os impuros não herdarão o reino dos céus. São os impuros, são todos aqueles que praticam sexo fora do casamento, ou então aqueles que praticam sodomia. Isso é claro e explícito. Não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. Paulo ainda fala assim. Então, o princípio do comportamento sexual deve ser o princípio puro. E com relação às autoridades, como a gente viu um pouco na página anterior, Romanos 13, verso 1 ao 14, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando... Deixa eu ler de novo o verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E diz verso 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. E o verso 8 ainda diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Então, devemos obedecer às autoridades constituídas, mesmo, né, com impostos injustos, né, como era na época do próprio Jesus, e que ele foi obrigado a pagar um imposto, que ele era, na verdade, isento, por ser inclusive profeta. Mas se, por exemplo, houver uma lei que confronte com a lei de Deus, aí devemos obedecer a Deus e não aos homens, como é dito lá em Atos, quando eles foram impedidos de pregar o evangelho. Então Pedro disse, juntamente com os demais, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. E depois da conversão, depois do batismo, existe uma cerimônia para celebrar exatamente a morte e ressurreição de Cristo, o que simboliza também, né, a renovação dos nossos votos, né, a Deus, que é exatamente a Santa Ceia.
cerimônia da humildade, porque somos iguais perante Deus. Relembra a crucificação de Jesus e nossa morte para o pecado. O pão representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Isso está lá em João, capítulo 13, verso 4 e 5, e verso 15, e 1 Coríntios 11, que a gente vai ler aqui, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, aquele que realmente quer renovar seu pacto com Deus, ele deve passar pela a cerimônia da Santa Ceia, né? Agora, se ele quer continuar na prática do pecado, ele não deve tomar a Santa Ceia, né? Mas isso é com ele e Deus. É a consciência dele. Então, lava-pés, cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. E a Santa Ceia relembra a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. O pão representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Recapitulando, o cristão deve nutrir fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos semelhantes, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres, e os homens devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros não devem os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. O lava-pés é a cerimônia da humildade. E na Santa Ceia relembramos a morte de Jesus. Ou seja, o princípio de vida cristã é você comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário, deixar de usar adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não se envolver com diversões do mundo e manter-se puro no casamento ou na condição de solteiro. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade do pecado e não liberdade para pecar. Como diz Gálatas 5, verso 13, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque hoje não praticamos os ritos de Israel, como, por exemplo, a circuncisão, o ato do sacrifício de animais, que agora podemos viver de forma dissoluta, de maneira nenhuma. A lei de Deus é para ser cumprida e obedecida, como vimos em temas passados. Que Deus seja louvado. E o próximo tema é educação cristã. Quais são os conselhos de Deus nesta área, a respeito da educação cristã? É o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.